Hoje eu vou te falar 7 ferramentas para você lucrar alto nos imóveis de leilão sem precisar sair de casa. Depois de anos, eu fiz uma curadoria dessas ferramentas, vou te passar quais são elas e qual o momento que você deve utilizá-las. Então pega papel e caneta e fica comigo até o final desse vídeo. Nós sabemos que tem muitas ferramentas disponíveis no mercado hoje, seja para qual fim que você quer utilizar, para aumentar a sua produtividade, para você não sair de casa, para facilitar a sua vida, enfim. E o grande problema que eu percebo é que muitas vezes tem uma gama infinita de ferramentas e nós não sabemos qual utilizá-la e nem qual momento, e gera uma confusão. Vejo isso em inteligência artificial, é tanta opção que você não sabe nem quando usa, nem qual é melhor. E eu fiz uma curadoria aqui, eu fiz uma lista das principais ferramentas para você entrar no mercado de imóveis de leilão, para você arrematar, desembaraçar, e vou passar detalhadamente e te mostrar, inclusive, qual momento que você deve utilizar essas ferramentas. Então, direto ao ponto aqui com você, primeira ferramenta que você vai utilizar é o site arrematadorcaixa.com.br, esse site aqui, que é onde você garimpa oportunidades. Muitas pessoas entram no site da Caixa, que eu estou trazendo da Caixa Econômica Federal, para você que nunca arrematou, ou quer arrematar a primeira vez, ou já arrematou alguns imóveis, sabe que a Caixa Econômica Federal é a porta de entrada dos leilões, e esse site aqui, ele reúne todas as oportunidades, e ele tem alguns filtros, inclusive, que facilita muito a procura, diferente do próprio site da Caixa, que não tem filtros, que demora muito para carregar. Aqui tem vários filtros, você pode filtrar aqui por localidade, por cidade, por estado, tipo de imóvel, se você quer imóvel que aceita financiamento ou não, imóvel com desconto, até preço, você quer mais, sei lá, até 300 mil reais, que tipo de modalidade da Caixa. Bruno, eu não sei o que são essas modalidades, vou deixar um link aqui embaixo com um vídeo onde eu explico cada modalidade da Caixa Econômica Federal para você arrematar, quando que entrou o leilão, quando que se encerra, enfim. Então essa é uma ferramenta espetacular, onde você pode diariamente garimpar as oportunidades. Vou pegar aqui, por exemplo, São Paulo, só para você ter uma noção bem rápida aqui. É só você filtrar e aí você pode vir aqui por ordenar, inclusive, pode ordenar por preço menor, por exemplo, o que tem menor preço. Então, peguei o que tem hoje de menor preço no mercado. Tem imóvel de 24 mil reais, 25, 28, e você vai ter também imóveis, vamos pegar o maior preço aqui, imóveis de 6 milhões, de 5 milhões, de 4 milhões. Então você tem toda a gama de imóveis da Caixa Econômica Federal disponível aqui neste site. Pode brincar aqui, e eu sugiro que você assim o faça. Então, essa é a primeira ferramenta que a gente usa para garimpar. Eu quero entrar no mercado onde eu busco oportunidades, arrematadorcaixa.com.br é o site que eu busco as oportunidades da Caixa Econômica Federal, tá? A segunda ferramenta que eu gosto de usar muito é Google, as ferramentas do Google Maps, tá? Mas eu quero dividir em 3 partes aqui, o Google Maps, o Google Street e o Google Earth. A maioria das pessoas conhece a ferramenta, mas elas não sabem utilizar de forma correta, quais as informações que a gente precisa na hora de arrematar esse imóvel. Então, vou mostrar o que eu utilizo para essas 3, tá? O Google Maps serve basicamente para a gente entender um pouco da infra daquele imóvel. Então, estou pegando aqui em São Paulo, até um exemplo aleatório aqui, imagina que tem esse apartamento nesse prédio indo para leilão, a gente consegue ver aqui por cima, se tem hospitais perto, se tem transporte, então tem aqui uma principal, aqui parece que tem um metrô aqui embaixo, se tem supermercado, se tem farmácia, padarias, etc. Então você consegue entender um pouco sobre a infraestrutura do imóvel. Para São Paulo é muito simples, a gente vê isso, mas muitas vezes tem imóveis no interior, você consegue ver se tem asfalto, se está asfaltado aquele imóvel ou não. Então é importante para a gente entender mais a questão da infraestrutura e da localização do imóvel, tá? A gente usa muito o Google Maps para esse fim. Outra coisa importante que a gente consegue usar o Google Maps é descobrir algumas informações ao redor aqui. Então, você pode tanto clicar aqui em próximo, quanto clicar com o botão direito aqui e pesquisar nas proximidades e digitar, por exemplo, imobiliária. E aí você digita imobiliária, você consegue saber quais são as imobiliárias próximas. Tem imobiliária aqui em cima, porque essas imobiliárias têm uma probabilidade de conhecer mais o valor de mercado que imobiliárias que ficam longe, então você consegue entrar em contato para saber qual é o valor de mercado, porque um dos pontos do imóvel de leilão é você saber qual é o valor real de mercado e não só o valor que está anunciado, tá? Então, essa é para que a gente usa o Google Maps, é uma informação riquíssima, a gente utiliza muito, tá? Outra coisa também que nós utilizamos muito é o Google Street, onde você pode, se arrasta o amigo aqui, é onde fica azulzinho, né? Então, você não consegue ver o Google Street dentro dos condomínios, você pode tentar arrastar que não vai ficar azul, você só consegue fora, que é onde passa o carrinho do Google, e aí você consegue entender qual é a rua, né? Você pode passear, você pode como se estivesse caminhando aqui. Ponto importante aqui em cima você tem qual é a última atualização visual aqui do Google Street View, que foi janeiro de 24, quase 2 anos atrás.
Então, um aspecto importante é olhar essa data, porque se tiver 5, 10 anos atrás, então pode ser que tenha sofrido modificações naquele imóvel lá na fachada, ou no bairro, na região, enfim, e seria importante você averiguar. Por isso que o Google Street nos traz essa informação bastante relevante também, tá? E por fim, o Google Earth, que é uma excepcional ferramenta, que ele tem uma opção que pouquíssimas pessoas utilizam, que é aqui, ó, em cima ele consegue exibir imagens históricas. Então, por exemplo, aqui você tem esse condomínio aqui, nós estamos em 2020, você tem uma linha, quando você clica em exibir imagem histórica, ele aparece uma linha aqui do tempo aqui em cima, e aí você consegue, por exemplo, puxar para 2022, e aí você vai ver que não tinha nada construído. Isso ajuda a gente a entender, principalmente quando foi reformado, qual é a idade daquele imóvel. Então, muitas vezes você pode ver uma casa, a parte de cima, e pode ver que ela foi sendo reformada ao longo do tempo, aquela região foi sendo populada ao longo do tempo, que traz uma valorização. Então, você consegue trabalhar, então, 2022, por exemplo, só tinha um terreno, 2025 agora tem uma propriedade aqui em cima, então é também um desenvolvimento, e muitas vezes saber o estado do imóvel, se foi reformado recentemente ou não. Terceira ferramenta é processorápido.com. Você vai arrematar imóvel, muitas vezes tem uma ação judicial e você não é advogado e não consegue acessar o imóvel, não consegue acessar a ação judicial. Então, se você entra aqui no processo rápido, você vai ter que comprar um crédito, é uma ferramenta paga, tá? Eu utilizo muito, e aí você consegue, por exemplo, colocar o número do processo aqui. Deixa eu subir aqui para você ver. Você consegue colocar o número do processo aqui e você baixa o processo, você consegue acessar o processo e baixar o processo na íntegra. Isso facilita demais para analisar se tem algum risco de nulidade, enfim, se aquele leilão pode ser anulado ou que está sendo discutido. Muitos e muitos casos, a ação não tem nada a ver com o próprio leilão. Às vezes é só uma revisão de contrato, se for leilão extrajudicial. Às vezes o leilão judicial você tem que analisar e não tem nada tentando anular o leilão. Então, você precisa baixar aqui exatamente para entender o teor daquele processo. Então, essa é a terceira ferramenta, tá? Feito isso, quando você arremata o imóvel de leilão, a quarta ferramenta que eu utilizo demais é o chamado e-notariado, que é você consegue fazer uma assinatura da escritura pública de forma 100% online, sem sair da sua casa. Então tá aqui o site enotariado.org.br, você vai colocar entrar aqui. Aqui você precisa ter o eCPF, tá? Para você conseguir acessar aqui o Colégio Notarial do Brasil. Eu vou acessar aqui, só para você enxergar aqui, então estou colocando aqui o meu eCPF, para você conseguir acessar, e aí ele vai trazer para você aqui o notário, que é onde você acessa para assinar quando tiver uma escritura. Então hoje os cartórios, eles trabalham com isso e você consegue assinar isso aqui 100% à distância, tá? Quarta ferramenta é o RI Digital, onde você consegue fazer transferência da matrícula do imóvel 100% online também. Depois que você fizer a assinatura e escritura pública, você consegue vir aqui em e-protocolo, e você consegue fazer o pedido da transferência do imóvel para o seu nome na matrícula, também 100% online, que é o ridigital.org.br. Os sites estarão todos disponíveis aqui na descrição, caso você queira depois acessar. Extremamente importante, se a qualquer lugar do mundo você consegue entrar simplesmente aqui e fazer essa transferência. Aliás, todas essas ferramentas que eu estou te passando, qualquer lugar do mundo você consegue acessar 100% da sua casa. Então, essa é a quinta ferramenta que é obrigatória para você conseguir dar vazão e girar o seu imóvel de leilão, seja para você local, seja para você vender, tá? Por fim, número 6 é a ferramenta chamada Informe Cadastral. Informe Cadastral é onde a gente consegue levantar de forma 100% legal os dados do ocupante. Depois que você arremata, você transfere o imóvel no seu nome, você precisa falar com o ocupante. Então, você entra aqui e vem realizar consultas no Informe Cadastral, e aqui em localização você consegue localizar o telefone por CPF, por CNPJ, pelo nome da pessoa, você descobre o telefone, você descobre os dados, por endereço. Então, tem uma série de informações que é possível levantar através dessa ferramenta. E essa ferramenta é muito assertiva, ela é muito barata, ela é muito simples para você conseguir as informações do ocupante. Então, é aqui que a gente levanta com o telefone, se o endereço está certo, quem que mora lá, é através dessa ferramenta que a gente levanta, que é Informe Cadastral. E por fim, sétima e última ferramenta, eu diria que é uma das mais importantes, é o AR Online. O que é o AR Online? Quando você vai iniciar uma desocupação de imóvel, você precisa notificar o ocupante. Então, você consegue os dados dele e você vai notificar o ocupante no WhatsApp dele. Como que você descobre o WhatsApp dele? Através do Informe Cadastral. E o AR Online nada mais é do que uma forma de você enviar um AR
eu vou entrar aqui para você ver, vou entrar com o login, você envia um AR para o ocupante de forma eletrônica, então ele recebe tanto no WhatsApp dele, quanto no SMS, quanto no e-mail, e isso tem validade jurídica. Só você entrar aqui, clicar em novo AR e você redigir a informação para o ocupante, diz que você arrematou o imóvel e tal, e aí todas as informações pertinentes para que seja aberta uma conversa, você consiga negociar a desocupação amigável ou não, ou precisa entrar com o processo judicial. Ou seja, 7 ferramentas, então, direto ao ponto, 7 ferramentas que você precisa saber para você entrar. Já testei inúmeras ferramentas, já testei inúmeros sites, já testei Google Maps, já testei outras ferramentas que pegam dados do ocupante, já testei Telegram online, AR online, tudo isso aqui, já fiz vários testes e na minha percepção, essas são as melhores ferramentas que você tem em cada passo que eu te passei para fazer uma arrematação 100% à distância, toma posse, ou falar com o ocupante, transferir, pagar, enfim, tudo que você precisa para poder fazer com que o seu dinheiro gire. Você arremata imóvel com 40%, 50% de desconto. Você possa vendê-lo, posicioná-lo, alugar, ou quem sabe para você mesmo, ou para algum cliente, não importa, tá aqui todas as ferramentas. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas ferramentas, você já conhecia todas elas, e se tem alguma outra ferramenta que eu não coloquei aqui, que você julga ser obrigatório para quem quer entrar neste mercado, é só comentar aqui embaixo.